Ok, salve, salve! É isso aí, vamos nessa. Questões aqui, ó, reta final. Questões comentadas, banca Sebrasp, disciplina física. Isso aí, vamos com toda a força, com toda a garra, determinação para a gente poder detonar nessa provinha, ok? Vamos lá. Olha só, o que a gente pode falar aqui inicialmente? Relação cinemática, né? Primeira parte aqui que a gente estuda aí da física, essa relação cinemática, que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas. E aí a gente tem dois tipos aqui de cinemática, a cinemática escalar e a cinemática vetorial. A cinemática escalar, ela fica perfeitamente definida com um número e com uma unidade. Por exemplo, aqui, ó, quando eu digo aqui, ó, comprei 10 metros de fio. 10 metros já diz o que? O comprimento define o que aqui, ó, a gente está falando sobre o comprimento. E isso é definido que de forma escalar, né? A gente tem aqui essa relação, ó, escalar. Perfeito. Já a relação vetorial, a cinemática vetorial aqui, ó, além do número e da unidade, a gente também precisa de uma orientação. Essa orientação aqui, normalmente, o que a gente está falando aqui, ó? Direção, sentido, ok? Então, direção e sentido. Por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, irei a 80 quilômetros por hora para norte, ó, veja que existe uma orientação aqui. Então, ó, o que a gente está falando aqui da relação, né, dessa grandeza de velocidade, e a gente está vendo o que essa velocidade aqui, ela é vetorial, ok? Perfeito? Questãozinha, o que diz aqui? Primeiro, define aqui ó, o que é cinemática. Cinemática vem da palavra grega kinema e significa movimento. É a área da física, estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas. O que a gente falou aqui agora, né? Acabou de mencionar. Ela faz uma análise apenas descritiva do movimento, ou seja, o movimento em si é o que importa, né? O que esse movimento vai provocar, vai causar, isso não interessa. Aí vem a pergunta, vem, né? O comando, ó, em uma análise acerca do movimento, ó, o que está dizendo aqui? Movimento ou repouso? Aí está dependendo, diz que dependem, né? As conclusões dependem aqui, ó, do referencial em relação ao qual a análise está sendo feita. Ou seja, né? O que a gente tem aqui agora? Essa relação de movimento e repouso. Observe, ó, quando a gente fala de movimento e repouso, o conceito de movimento e repouso, tanto o conceito de movimento quanto o conceito de repouso, né, tem a ligação direta aqui com aproximação ou afastamento, né? Aproximação ou afastamento. Ou seja, ó, há uma variação. Quando a gente fala aqui de aproximação ou afastamento, a gente está falando o quê? Variação aqui, ó, de espaço. A gente está mencionando uma relação aqui de variação de espaço. Perfeito? Ok. E isso, ó, depende de quê? Do referencial adotado. Então, ó, depende de um referencial. Olha a situação aqui. A gente tem um ônibus, né, representado aqui por A, uma pessoa representada aqui por B, e um montinho aqui representando aqui, ó, representado pela letra C. Ok? E aí pergunta o seguinte, ó, né, a gente sabe que esse ônibus ele está se deslocando aqui com uma velocidade diferente de zero, né? E aí o que ocorre? Ó, A em relação a B, ou seja, o ônibus da pessoa, há uma aproximação? Sim, professor. Então, no caso aqui, a gente tem uma situação que de movimento. Ó, o ônibus aproxima da pessoa, perfeito. Movimento. Na situação aqui agora, ó, B em relação a C, ou seja, a pessoa em relação ao montinho lá no qual ele está sentado. Há uma relação de aproximação ou afastamento? Não, né? Em dado momento, não. A pessoa está quietinha ali, sentada, então pronto. Então não existe. Então aqui a gente tem o quê? Uma relação de quê? De repouso. Ok, beleza, certo. Agora, a relação C, ou C em relação a A, ou seja, o montinho em relação ao ônibus. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque, observe, o ônibus não aproxima do montinho, então o montinho também está aproximando do ônibus. Existe a relação aqui de aproximação. E toda vez que existe essa relação de aproximação ou a relação de afastamento, a gente está falando de uma situação que envolve o quê? Movimento. Mas, professor, o montinho está parado. Não é essa relação de parado que vai definir. Por isso que a gente está dizendo, ó, que depende o que do referencial adotado. Então, muito importante isso aqui. Então, logo,
que a gente está falando aqui, ó? Dos conceitos, né? Das conclusões aqui, ó, relacionadas o que? A movimento e repouso. Ou seja, depende do referencial. Essas conclusões, elas dependem de um referencial? Sim, perfeito. Então, o item aqui está o quê? Correto, certíssimo. Isso aí, show de bola. Ó, vamos nessa, seguindo. Agora a questãozinha aqui, falando sobre o quê? Vamos verificar. Se um veículo trafegando em uma rodovia percorrer 225 quilômetros em 2 horas, então veja o que a gente está falando aqui sobre uma distância. Perfeito? Então a gente tem aqui uma relação envolvendo a distância, ou deslocamento aqui, né? Em 2 horas. Perfeito. Que a gente tem a relação de tempo. Tempo não depende de referencial, ok? Tempo não depende de referencial. Variação de espaço, sim, né? Nessa relação de deslocamento, sim. Claro que eu posso estar falando de um deslocamento escalar e um deslocamento vetorial. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Ok, ó, 2 horas e 15 minutos. Pronto, isso é o tempo gasto, certo? E aí diz o seguinte, que sua velocidade média, ó, o que está dizendo aqui? Velocidade média. E o que é velocidade, professor? Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, essa relaçãozinha aqui, ó, é o que define para a gente aí velocidade. Distância dividido por tempo. A gente tem a distância, sim. Tem o tempo? Sim. Perfeito. Então, basta efetuar a divisão. Calma. Porém, um detalhe. Olha o que ocorre aqui. A gente está falando aqui de um tempo que está expresso em horas, uma parte em horas e outra parte em minuto. Então, há necessidade o quê? De uma transformação aqui, ó. Então, a gente tem que fazer uma transformação. Perfeito? Então, como funciona, professor, essa transformação? A gente tem 1 hora e 15 minutos. Certo? Quando a gente pega aqui, a gente, né, tem a seguinte relação, ó, que 1 hora aqui é igual a 60 minutos. Ó, 1 hora é igual a 60 minutos. Como eu tenho uma distância em quilômetros, essa velocidade aqui, ela é padronizada aqui em quilômetros por hora ou metros por segundo. Ó, se eu for calcular em metros por segundo, eu vou ter que transformar hora também, tudo em segundo. Ainda tem que transformar o quê? Quilômetro em metro. Então vai ficar muita transformação. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse tempo em minutos em hora. Como que a gente faz para transformar um tempo que está em minuto em horas? Basta pegar o que essa relação tempo aqui, que é 15 minutos, e dividir por 60. A hora não tem 60 minutos? Pronto, a gente pode simplificar isso por 15 e também isso aqui por 15. Quando a gente faz a simplificação, o que a gente vai obter aqui? Ó, 15 por 15, 1, e 60 por 15, 4. Então, 1 quarto, né? Então, esse 1 quarto aqui, ó, a gente pode dividir e a gente tem o quê? 0,25. Da mesma forma que eu digo que é 1 quarto de hora, eu tenho o quê? 0,25 de hora. Então, ó, diante dessa circunstância, eu posso reescrever isso aqui como 1 hora, né? Na verdade, eu coloco já a decimal aqui, não precisa eu usar essa relação aqui de H aqui agora. Eu vou reescrever o seguinte, ó, 1, é isso, ó, 1, não, minto, é 2, né? São 2 horas. Professor, onde você achou esse 1 aí? São 2 horas, né? Então, são 2 horas, então vai ficar 2,25. O professor já estava ficando maluco, querendo saber de onde saiu esse 1. Normal, tranquilo, viu? Ok? Então, ó, é atenção, tem que ter atenção. Fazendo de propósito para ver se vocês estão observando, né? E para vocês não cometerem esse tipo de, né, deslize na prova. Certo? Então, vamos ter aqui 2,25 que horas. Então, ó, é o tempo que a gente vai utilizar aqui para o nosso cálculo. Então, logo, ó, essa relação velocidade que a gente vai calcular aqui vai ser o quê? Distância 225 dividido por 2,25. Ok? Perfeito? Ó, o que a gente, né, observa aqui? Tem uma vírgula. Professor, como que eu faço para tirar essa vírgula daqui? Veja que são 2 casas. Se as 2 casas estão no denominador, a gente transfere isso aqui em zeros para o numerador. Se as casas decimais fossem no numerador, a gente transferisse em zero para o denominador. Como assim? 2, 2, 5, não são 2 casas aqui depois da vírgula, a gente aumenta 2 zeros e escreve o número sem a vírgula. Vai ficar 225. Ó, qual foi
a relação utilizada aqui, 2 casas no denominador, 2 zeros no numerador. Pode ser a relação vice-versa também aqui. Perfeito? Aqui, o que a gente observa? Aqui, 225 dividido por 225 é 1. E aí, o que a gente tem ali? 2 zeros ainda. Então, quer dizer o seguinte, ó, que são 100 quilômetros por hora. Então, ó, 100 quilômetros por hora, a velocidade aqui, que no caso aqui é a velocidade média do percurso. E, portanto, o item está correto, porque foi a velocidade apontada aqui na questão. Ok? Perfeito, então. Vamos lá. Professor, uma dúvida. A gente falou aqui, ó, que velocidade, aqui, ó, a gente definiu velocidade como uma grandeza vetorial. O que a gente falou agora, né, não foi uma grandeza escalar, a gente não falou de sentido aqui, professor, naquela velocidade. Não trabalhou essa relação sentido. Ok, perfeito. Por quê? A velocidade ela pode ser escalar ou ela pode ser vetorial. É claro que a definição padrão, né, a definição de relação à divisão escalar e vetorial é classificado como uma grandeza. A grandeza é classificada como vetorial. Só que a gente pode, em alguns momentos específicos, calcular essa velocidade escalar. Por exemplo, ó, veja o seguinte, aqui tem um local de trabalho de uma pessoa, só para a gente entender melhor como isso funciona. Aqui tem a residência dessa pessoa. E aí, essa pessoa hoje vai se deslocar do seu trabalho até sua residência e vai percorrer, ó, veja esse caminho aqui, ó, né, mais essa, né, linha preta mais escura aqui, vai percorrer quanto? 50 quilômetros. Então, aqui quer dizer o seguinte, ó, que esse deslocamento aqui que a pessoa está realizando, é um deslocamento escalar, ó, é um deslocamento escalar. Né? Então, exatamente o percurso, o trajeto todo. Já essa outra distância, se a gente observar, a gente pode ligar o ponto A, que é o ponto, né, do trabalho, o local de trabalho, até o ponto B, que é o local, né, da residência da pessoa, por uma única reta. Né? Então, ó, uma linha reta, é claro que não tem um caminho ali para ela percorrer nessa linha reta, mas se a gente medir isso em linha reta, a gente tem chamado aqui o deslocamento vetorial. Então, aqui sim, ó, a gente está falando aqui de um deslocamento vetorial. Então, veja que a gente tem a relação vetorial, ok? Então, ó, aqui sim, a gente está trabalhando aqui com, né, um vetor. A gente está especificando uma direção e um sentido. Perfeito? Ok, certo. Então, ó, vamos lá. Com base nessa informação aqui, vamos agora para a questão. Diz o seguinte, ó, um navio localizado inicialmente em um ponto A desloca 100 km para sul. Lembra daquela relaçãozinha, professor Rosa dos Ventos, não é isso? Ó? Norte, sul, leste e oeste, não é isso? Exatamente, perfeito, viu? Então, ó, é isso aqui. Aí está dizendo o seguinte, que tem um ponto A, então vamos pensar aqui em um ponto A. Então, vamos pensar aqui em um ponto A. Aí está dizendo, ó, que inicialmente se desloca, ó, para sul. Não é isso? Então, vai deslocar quanto aqui, ó? Para sul. Pronto. E aí chega aqui em outro ponto, né? Atingindo outro ponto aqui. Deslocou para sul, atingindo outro ponto. Ok, perfeito. Né? Certo. Aí disse o quê? Depois, 50 quilômetros para leste. Então, vamos aqui, ó, metade, aqui, ó, 50 quilômetros para leste. Então, tem uma metade aqui. E aí, a gente pode o quê? Um outro pontinho aqui. Aí, o que que tá dizendo aí? Chegando o quê? No ponto C, ó. Tá dizendo que partiu de um ponto A e chegou a um ponto C. Então, aqui a gente tem, ó, o ponto C. Então, aqui vamos determinar isso aqui como ponto B, né? Só para a gente ter uma relação aqui. Aí pergunta assim, ó, a direção do vetor deslocamento, veja que está dizendo o vetor deslocamento entre A e C. Então, ó, eu quero saber o vetor deslocamento, vou até colocar com uma outra cor aqui, que é esse vetor deslocamento aqui, ó. Então, esse vetor deslocamento aqui, ó, entre A e C, aí está dizendo aqui, ó, esse vetor forma um ângulo maior, ó, está dizendo que é maior que 120 graus com a direção norte. Opa, então está dizendo, ó, com a direção norte, com isso aqui, ó, essa direção. É isso que está apontando, está dizendo que isso aqui
vai ser maior do que 120 graus, ó, que essa direção aqui é maior que 120 graus. Pronto, perfeito. Então, vamos calcular aqui essa direção, né? Então, é essa direção que a questão quer que a gente encontre, ó. Então, vamos calcular. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Perfeito? Ok. Ó, o que a gente sabe aqui inicialmente? Que esse triângulo é um triângulo retângulo. Aqui tem 90 graus. Perfeito? A gente sabe o seguinte, ó, que a soma dos ângulos internos, ó, dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, ok? Então, ó, essa relaçãozinha aqui, ó, 180 graus, perfeito. Então, quer dizer o seguinte, ó, que a gente vai ter que fazer essa divisão aqui, onde eu tenho um ângulo aqui e tenho outro ângulo cá. Porém, o que ocorre, ó? Veja que aqui a gente tem quanto? A gente tem 100 quilômetros. E aqui a gente tem quanto? 50 quilômetros, certo? Logo, o que a gente tem? Que essa medida aqui é o dobro da de cá. Então, a gente tem uma relação de proporcionalidade. Só que o ângulo em cima é um ângulo mais raso, concorda? Ó, mais fininho, mais agudo. Mais raso não, mais agudo, né? É um ângulo mais agudo. Então, esse ângulo mais agudo aqui, ó, quanto mais ele sobe, mais agudo ele fica, menor essa abertura dele, concorda? Então, quer dizer o seguinte, que é como se fosse o seguinte, ó, aqui eu tenho x, aqui eu tenho 2x, né? É nessa proporção. Por quê? Porque a gente tem exatamente isso lá na outra relação. Deixa eu só indicar isso aqui, né? Pronto, aqui x e aqui 2x, pronto. Por quê? Porque eu tenho que dividir o restante. Veja quanto eu já tenho aqui, 90, o restante é 90. Então, eu tenho que x mais 2x aqui é igual a 90 graus, que é o restante da relação. Logo, 3x aqui é igual a 90 graus. Então, x vai ser 90 graus dividido por 3. Ou seja, qual é o valor de x aqui? 30 graus. Então, a gente sabe que esse ângulo x aqui, ó, ele mede 30 graus. Logo, se esse ângulo x ele mede 30 graus, aqui a gente tem um ângulo raso, um ângulo, né, meia volta, ó, de 180 graus. Então, se a gente pegar aqui tudo, ó, dessa linha vermelha até essa linha tracejada aqui, a gente tem o quê? 180. Se aqui a gente tem 30, aqui a gente vai ter quanto? 150 graus. E aí, perfeito. Por quê? Porque está dizendo, ó, que é maior que 120 graus. 150 graus é maior que 120? Sim, perfeito. Então, o item aqui está o quê? Está correto, certíssimo. Ok? Beleza? Agora, ainda com a mesma questão, ó. Veja que está falando agora, que abordando aqui o mesmo item, porém, agora está pedindo a distância, ó. Qual é a distância entre o ponto A e o ponto C? Só pegando aqui, ó, veja que a gente tem aqui um ponto A, isso, e um ponto C. Ó, a gente tem aqui 100 e aqui a gente tem 50, né? Então, entre o ponto A e o ponto C. E aí quer saber, ó, essa distância aqui, ó. Pronto, então essa distância. Observe que a gente está falando o quê? De um triângulo retângulo. Perfeito. Se a gente tem um triângulo retângulo aqui, o que a gente observa? Ó, que a soma dos quadrados dos catetos aqui é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a gente tem ó, que 100 ao quadrado mais 50 ao quadrado, ok? Então, essa distância é isso. Logo, a gente tem o quê? Que distância ao quadrado aqui, 100 ao quadrado é só duplicar a quantidade de zeros, são 2, a gente coloca 4, toda vez que a gente eleva ao quadrado, duplica essa quantidade de zeros. Aqui a mesma coisa, 5 ao quadrado é 25, duplica um zero, se transforma em 2 zeros. Perfeito? E aí a gente tem o seguinte, que d ao quadrado aqui, aí vai ter ó, 10.000 com 2.500, 12.500. Logo, d ao quadrado vai ser, d ao quadrado não, d sozinho, né? Que a gente quer calcular aqui o d, né? Agora, a distância, ó, o d, o valor do d. O d sozinho aqui é raiz quadrada de 12.500. Professor, ferrou, eu não sei calcular raiz quadrada. Calma. Calma que você não vai precisar calcular raiz quadrada. O que está dizendo aqui? Está dizendo que é maior que 120, ó. Então, a gente pega essa relação aqui e faz a comparação, ó. É só a gente efetuar a comparação.
Quando a questão fornecer uma relação de maior, menor ou igualdade, mesmo igualdade, a gente também pode trabalhar nesse sentido. Então, a gente tem o seguinte, ó, que esse valor encontrado, qual foi o valor encontrado aqui? Raiz de 12.500. Então, isso aqui a questão está dizendo, ó, que é maior do que 120. Sim, professor, mas deu no mesmo. Não, não deu no mesmo. Por que que não deu no mesmo? Porque a gente pega isso aqui, eleva ao quadrado, e pega isso aqui e eleva também ao quadrado. Quando a gente eleva isso aqui ao quadrado, o que que ocorre aqui? Ó, quadrado com quadrado, desaparece o radical, fica apenas quanto? 12.500. Aí está dizendo que isso é maior do que quanto? 120 elevado ao quadrado. 12 elevado ao quadrado, 144. Lembra da historinha? Eleva ao quadrado, duplica a quantidade de zero. Então, 2 zeros. Tinha 1, vão ficar 2 zeros. O que que a gente observa aqui? 12.500, 14.400. 12.500 está dizendo o que aqui? Que é maior. Maior. Opa! Isso aqui é o quê? Isso é falso. Então, se isso é falso, isso aqui está o quê? Está errado. Ok? Veja, ó, está errado. Pronto. Então, não precisou, não houve necessidade de a gente calcular, de extrair o valor dessa raiz quadrada. Mas se você tem facilidade, né, para calcular a raiz aí, fique à vontade, pode calcular e efetuar aí a comparação pelo cálculo da extração da raiz em relação ao 120. Perfeito? Ok, é isso aí. Então a gente vai fechando, vai amarrando aqui nesse ponto aqui, né, nessa parte da cinemática, mas no próximo vídeo tem mais. A gente vai voltar, a gente vai detalhar aí, falar um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, para a gente ganhar mais experiência para a nossa prova. Isso aí, bons estudos!